Começar já. Ó, já tem gente. Boa tarde, pessoal que tá entrando. Ó, o Francis, Diego. Legal. Bom, pessoal, boa tarde. A gente vai aguardar aí entrar mais uma galera. A gente está começando hoje mais uma live no Instagram da Corin Agropecuária. A gente vai bater um papo hoje com o Dematê para falar um pouquinho sobre insumos, bioinsumos, né, não agressivos ao meio ambiente. Então vamos só aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar e assim que a gente já tiver um número de pessoas, a gente começa aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou convidar aqui o... Ah, bastante gente legal aqui entrando. Boa tarde, Dematê. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Como é que vai? Tudo bom. Acabei de começar aqui, a gente vai esperar uns minutinhos que nesse primeiro segundo você tá mais profissional que eu nas lives aqui, mas esperar um pouquinho para o pessoal entrar, tá? Tá bom, tá bom. Fica à disposição. Opa. Bom, pessoal, aproveitando quem já está aí online, entrou na hora certinho, vou me apresentar. Me chamo Mariana Nagata, para quem não me conhece. Eu sou gerente de marketing e novos negócios da Corin Agricultura e Meio Ambiente. E aí, como eu falei para vocês, hoje a gente vai bater um papo com o Dematê sobre bioinsumos, né, não agressivos ao meio ambiente. Então, vai ser um papo bem interessante, bem legal. Estou bastante contente de estar fazendo essa entrevista. É uma honra poder participar desse momento diferente, né, na cor. E para todo mundo, esse momento de lives e um cenário totalmente distinto. É a minha primeira live, o Dematê já está mais profissional, já foi entrevistado algumas vezes. Então, eu estou muito feliz e muito feliz de estar entrevistando você, né, Dematê? Realmente, você sabe aí o quanto que isso significa para mim de poder estar compartilhando esses momentos com você. Bom, já temos aqui um número de pessoas interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória aí do Dematê, né, conosco. O Dematê é médico veterinário pela Unesp de Botucatu, é unespiano também, mestre em zootecnia também pela Unesp e doutor em ecologia aplicada pela Exalc, né, na USP. O Dematê é nosso CEO na Corin Agricultura e Meio Ambiente e diretor, né, da Faculdade Messiânica e de Pesquisa e Desenvolvimento da Corin Agropecuária. Tem um currículo gigantesco, imenso, não dá para falar tudo aqui, né? Mas se você quiser complementar alguma coisa que eu talvez tenha deixado de falar, fique à vontade. Não, tá bom já. Obrigado, mano. Vamos lá. Bom, para a gente começar, Dematê, eu queria pedir para você contar um pouquinho para o pessoal aqui que está entrando e quem já conhece a Corin, quem não conhece a Corin, né? Como que a Corin começou a história, né, dela na agricultura natural, né? Até para quem não sabe, amanhã, dia 5 de maio, a gente comemora, né, o Dia da Agricultura Natural. E Ipeúna, que é onde está nosso polo de produção e pesquisa, né, e desenvolvimento, hoje é a capital da agricultura natural no Brasil, né? Muito pela contribuição da Core. Então, e já aproveitando e convidando aí o pessoal, amanhã a gente tem uma live, o Dematê entrevistando o prefeito José Antônio de Campos, né, o prefeito de Ipeúna, falando um pouquinho sobre essa questão de Ipeúna ser a capital da agricultura natural.
Então, Demateu, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, aí começasse, até que o pessoal entre, você começasse a contar um pouco realmente como que a gente começou nessa história na agricultura natural. Então, aqui essa é uma história longa e bonita. É, a Cunha aqui se estabeleceu em 1994, efetivamente ela foi fundada, não é? Mas antes disso já existiam os trabalhos, aqui eram o chamado polo de fomento para a agricultura natural, polo de fomento da agricultura natural, foi instituído pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil e pela Fundação Mokichi Okada na época. E os trabalhos essencialmente começaram como Fundação Mokichi Okada, uma vez que a Fundação Mokichi Okada era o braço que desenvolvia essas atividades de pesquisa, de desenvolvimento e de experiências, né, no tocante à questão da agricultura. Como a agricultura natural ele é toda uma construção que Mokichi Okada fez dentro da sua obra, não é, de construir o paraíso terrestre. E esse paraíso terrestre que Mokichi Okada pensou e falou sobre ele, escreveu uma obra muito extensa sobre isso, tirando essa questão do paraíso terrestre de um campo subjetivo e utópico para algo concreto, e é exatamente por isso que a agricultura faz parte dessa construção, né? Então ele chamou de agricultura natural, uma agricultura que se baseia nas leis da natureza, como um dos elementos, como um dos pilares fundamentais para a construção de uma civilização ideal. O que seria essa civilização? O que será essa civilização ideal? Um mundo isento da doença, da pobreza e do conflito. Né? Uma sociedade de pessoas felizes, baseadas em princípios de justiça, baseadas em princípios de equidade, baseadas em princípios de saúde, não só a saúde física, mas a saúde espiritual, mental do ser humano. Enfim, a construção de um ser humano capaz de construir uma sociedade ideal. E a agricultura faz parte disso. A Mokichi Okada relatou muito que o ser humano precisa de alimentos puros, de alimentos dotados de energia vital. Essa energia vital, que até então também pode parecer algo um pouco utópico ou um pouco subjetivo, na realidade já começa a ter contornos baseados até no desenvolvimento científico, na capacidade da ciência de entender esses atributos mais amplos, né, do pensamento humano, e nesse caso especificamente dos objetivos que Mokichi Okada escreveu sobre isso, falou sobre isso, de construir, de fato, esse alimento é algo que nutre não só o nosso corpo físico, mas também a nossa essência espiritual, formando seres humanos mais completos, mais plenos e capazes de construir uma sociedade ideal com altruísmo, com a expressão do altruísmo, né, com a expressão da capacidade de se relacionar. Então, e a Corin, ela é uma consequência disso, de todo esse pensamento. A Corin foi o órgão, um instrumento, digamos, para concretizar essa agricultura natural de maneira mais pragmática, né? Mais prática. E ela se estabeleceu, então, inicialmente em Atibaia, depois aqui em Ipeúna, mas aqui em Ipeúna essa fazenda já foi adquirida em 1990, então praticamente 30 anos, né? Já são 30 anos, de coisas mais concretas, né? Fora isso, tem todo o trabalho que acontecia ainda fora do escopo de uma empresa, né, propriamente. E através disso é que houve todo esse desenvolvimento. E a Corin, ela, nesse contexto, a Fundação Mokichi Okada e a Corin foi pioneira em vários aspectos, né, que gerou vários desenvolvimentos que hoje são um modelo para outras empresas, para instituições, e esse é uma das razões pelas quais nós estamos adquirindo cada vez mais um renome, uma reputação, né? Não só de qualidade, mas de confiança em tudo aquilo que a gente vem fazendo. É muito bonita a história, né, toda, assim. Você tem uma raiz muito forte, né? E realmente, assim, como um pioneirismo, né? Eu acho que isso é a base que dá uma sustentação para a Corin cada vez mais crescer e disseminar essa verdade, né? Que a gente sabe que realmente através dessa maneira que a gente vai realmente atingir a saúde, né? Uma condição ideal de vida, né?
Dematê, só para tá entrando bastante pessoas aqui nesses últimos minutos, então o pessoal que está entrando, hoje a nossa live, a gente está conversando com o Dematê, o CEO da Corin Agricultura e Meio Ambiente, e a gente vai bater um papo sobre bioinsumos não agressivos ao meio ambiente. Eu não falei no início, então a gente vai dividir em 2 momentos. Quem tiver perguntas e quiser já enviando, eu tenho um ajudante aqui que está anotando as perguntas para mim, e aí no final a gente vai responder, tá? As questões do pessoal que está assistindo. Bom, Dematê, nessa perspectiva, né, assim, da agricultura, como que pode se disseminar assim, da agricultura alternativa, de culturas alternativas, todo esse conceito da agricultura natural para culturas convencionais? Assim, como que foi essa passagem, né? Isso é importante, viu, Mariana? No seguinte aspecto. Muito do que essas agriculturas diferenciadas, alternativas, na época elas eram chamadas, né? Depois foram se delineando e culminou, inclusive, no caso brasileiro, com a construção da lei brasileira, né? Da lei da produção orgânica, por exemplo. E dentro dessa produção orgânica existem essas correntes de agriculturas diferenciadas, né? Como é o caso da agricultura natural, como é o caso da agricultura biodinâmica, como é o caso da permacultura, enfim, todas essas correntes. Mas o que é importante assim, esse pensamento de, por exemplo, no caso dos bioinsumos que a gente está tratando aqui, ele se originou, na realidade, no seio dessas agriculturas. Né? Quer dizer, a ideia de que, hoje chamamos de bioinsumos, mas na época não existia exatamente esse nome, mas na época, no entendimento de que a visão da natureza, o aprendizado que a natureza nos oferece e a maneira como ela funciona, como ela se exercita, como ela pratica as suas correções e todas as suas atividades, nós podemos, de certa forma, pegar um pouco disso e aprender com isso. Então, é por isso que começou a surgir aí, mais recentemente, a ideia dos bioinsumos. Então, os bioinsumos, que é o tema hoje que a gente está discutindo, ele foi gestado, né, embrionado no âmbito dessas agriculturas, desses conceitos, desses princípios de agriculturas diferenciadas e mais recentemente, eu diria aí nos últimos 20 anos, e mais fortemente nos últimos 5 anos, é que essa ideia de produtos chamados de bioinsumos começaram a ser utilizados, não só na agricultura orgânica propriamente, mas na agricultura convencional. Né? Então, o Brasil hoje já é um grande produtor de bioinsumos, já são aí milhares de hectares de áreas de agricultura onde se utilizam, por exemplo, defensivos biológicos, se utilizando bioinsumos propriamente, a partir de micro-organismos, ou a partir dos metabólitos ou dos produtos derivados desses micro-organismos, como potencialmente produtos que contribuem na produção, no estabelecimento, na saúde, na sanidade das culturas, seja na produção vegetal, seja na produção animal. Na produção animal até um pouquinho mais recente, né? E nós também tivemos um quadro, um aspecto assim bastante de pioneirismo também no pensamento da utilização desses bioinsumos para a produção animal, e isso vem se disseminando. Então, isso vem trazendo um cenário assim muito promissor, eu diria, não é? De que a gente venha a ter produções muito mais amistosas ou amigáveis com o meio ambiente, com o uso de substâncias muito menos impactantes e praticamente a gente tem essa experiência de absolutamente inócuas, né, do ponto de vista da saúde de animais e de seres humanos e das plantas também, obviamente. Então, é uma perspectiva muito, muito promissora de que isso se desenvolva, de que isso gere mais pesquisas, mais desenvolvimento, mais conhecimento e, portanto, chegarmos aí, de fato, a estabelecermos uma produção que eu diria não só no Brasil, mas no mundo todo, com base nessa ideia dos chamados bioinsumos. Então foi isso, né? Na realidade, mas o que é importante relatar é isso. Eles começaram mesmo no âmbito dessas agriculturas diferenciadas, assim, no pensamento desses
principais pensadores aí que elaboraram as bases dessas agriculturas, é onde se insere o conceito da ideia de bioinsumos. Ah, legal. Demate, aproveitando que até acho que devia ter sido minha primeira pergunta, que tem bastante pessoas que estão assistindo que talvez não estejam familiarizadas com os termos que a gente está usando, etc., ou até não seja do ramo da agricultura, mas que estão nos prestigiando aí. Tem uma pergunta que acho que vale muito a pena a gente responder agora, que o que são os bioinsumos, né? Teve uma telespectadora que perguntou aqui, uma outra também, perguntando o que são os bioinsumos. Você poderia dar um... Sim, deixa eu só colocar só um minutinho aqui, peraí. Aqui, ó, peraí. Só um minutinho, pessoal, estou colocando... mais confortável aqui para mim. O fone fica melhor. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá legal. Agora ficou um pouquinho mais confortável. Então, os bioinsumos são essencialmente produtos derivados, né, originados a partir de fontes naturais, de fontes biológicas, como os micro-organismos, por exemplo, ou mesmo diretamente de plantas, ou eventualmente de animais, que têm uma função específica nos sistemas produtivos. Então, o bioinsumo, por exemplo, ele pode ser uma cultura de micro-organismos que sabidamente não são nocivos e sabidamente tem uma ação específica, por exemplo, sobre plantas, melhorando, por exemplo, o enraizamento, melhorando o equilíbrio microbiológico da planta com o seu sistema solo. Então, tudo isso também na produção animal, melhorando as qualidades do ambiente do ponto de vista da microbiologia, favorecendo o desenvolvimento do sistema imune dos animais, favorecendo a competência imunológica dos animais que estão em sistemas de produção. Essas são basicamente as características de um bioinsumo. Tanto para plantas vegetais quanto para animal. Exatamente. Até como eu disse, né, o conceito de bioinsumo ele nasceu, não é que nasceu, mas ele era muito mais pensado e aplicado para as produções vegetais, e nós fomos também uma das primeiras empresas, assim, no sentido de que, pensando nisso, justamente trazendo da produção vegetal, trazendo do conhecimento, das experiências na produção vegetal, nós simulamos esses aspectos nas produções animais, no caso mais especificamente nosso do frango e da produção de ovos, né? E fomos compreendendo como é que nós podemos, de fato, melhorar muito a produtividade e principalmente a sanidade e o bem-estar dos animais a partir da utilização desses bioinsumos. Para exemplificar um pouco para essa espectadora, por exemplo, as granjas de produção, né, de frangos, vamos dar esse exemplo, elas, via de regra, usam muito inseticidas para controlar cascudinho. Cascudinho é um besourinho, né, que fica na granja, e ele pode gerar um problema pela sua grande população, né? Ele é um besourinho mesmo, mas ele é pequenininho. E nós, no caso, em vez de nós usarmos inseticidas, que são substâncias que iriam matar diretamente esse cascudinho, nós usamos substâncias biológicas que promovem controle na população desses insetos. Uhum. E não exatamente Tá na frente aqui. É que esse celular ele tem um jeitinho complicado aqui, a não ser que eu consiga... Será que eu consigo fazer isso? Mas aí a gente vê de ponta cabeça. Não consigo. Ele fica em cima. Ele segura, com certeza ele não foi projetado para as lives em Instagram. Mas é isso. Então, nós, por exemplo, no nosso caso, nós usamos esses bioinsumos para fazer o controle dessas populações de cascudinho sem usarmos inseticidas, né? E os inseticidas são substâncias extremamente tóxicas, e não só tóxicas para seres humanos, tóxicas aos animais e tóxicas ao meio ambiente, né? Tóxicas para o solo, tóxicas para a água,
Porque no final das contas, o pessoal às vezes acha que a gente, quando fala do uso de algum produto no sentido do alimento, acha que assim é o resíduo que está lá, né? Isso é uma parte, isso é um dos problemas. O principal problema mesmo acontece na contaminação ambiental, né? Porque todo aquele resíduo que cai, seja no solo, seja na cama, dentro de uma granja, depois vai ser destinado para servir, por exemplo, para a agricultura, ele está levando resíduos de substâncias potencialmente tóxicas que estão, né, sendo lavadas pelo efeito da chuva e tal, e caindo nos mananciais, né, nas represas dos rios, e contaminando o solo, e contaminando o lençol freático, por exemplo, e gerando todos os problemas que a atual produção alimentar gera no mundo todo, né? Sim. E aí, com o uso dos bioinsumos, assim, é correto dizer, ou a gente já consegue visualizar uma diminuição do uso desses defensivos agrícolas convencionais, agrotóxicos, pensando em animal antibiótico, como que funciona isso? É possível diminuir? A gente já está diminuindo? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós já diminuímos muito, por exemplo, só na produção da Corin, que é uma fração, né, de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, a gente já deixa de usar toneladas de antibióticos, por exemplo, a cada ano. Agora, você imagina isso, multiplica isso pelas escalas de produção, né? Então, pensando no Brasil, por exemplo, produz 25, 30 milhões de frangos por dia, só frango, né? Imagina a produção de ovos, imagina a produção de suínos, imagina a produção de leite, imagina a produção de grãos, né? O Brasil produz 200 milhões de toneladas de grãos, principalmente milho e soja, né, por ano. Espécies animais, né? Outras espécies animais, aquicultura, né, os peixes e tudo mais. Então representa seguramente está representando e vai representar cada vez mais uma produção livre, ou sem a utilização, ou pelo menos sem a utilização sistemática e em grande escala de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, de antibióticos, de quimioterápicos, que são utilizados normalmente nas produções atualmente. Isso o que representa de benefício assim, para a sociedade, para os animais que estão em produção, para nós, né, como seres humanos, assim, qual que é o benefício? Hoje cada vez mais, né, Mariana, as pessoas estão começando a ficar mais conscientes, né? Eu diria que essa onda de consciência ela tem aí pouco tempo, 10 anos, mais especificamente os últimos 5 anos, né? Onde a gente observa um crescimento expressivo, por exemplo, da produção orgânica, por exemplo, da produção certificada, né? E isso vem acontecendo no mundo todo. E o grande benefício seguramente é isso. Nós temos um meio ambiente muito menos impactado por essas substâncias, não é? Que, como eu disse, não só são geradoras de resíduos tóxicos, mas alteram substancialmente o equilíbrio, principalmente o equilíbrio microbiológico dessas áreas. Então, eu diria que hoje, por exemplo, já se fala e já tem trabalhos científicos bastante consistentes, né, mostrando o impacto, por exemplo, do uso de antibióticos e de uma série de outras substâncias, como, por exemplo, herbicidas, no efeito, por exemplo, dessa grande quantidade, né, praticamente dessa epidemia de autismo que o mundo todo está experimentando, né, o autismo mesmo, né, o autismo, aquela percepção alterada que pessoas têm, não é? Está cada vez trabalhos científicos mais claros mostrando a relação disso com a contaminação, com os chamados xenobióticos, né, ou com a contaminação difusa causada por agrotóxicos, causada por herbicidas, causadas por antibióticos, gerando um quadro que favorece o desenvolvimento, no caso do autismo, por exemplo. Então, para o futuro, né, pensando isso em escala, e a relação também com doenças como câncer, né, trabalhos científicos também já muito consistentes, publicados em revistas de altíssimo impacto e de altíssima credibilidade, mostrando que há uma relação
entre o consumo de... Há uma relação entre o consumo de, por exemplo, alimentos orgânicos com a menor incidência de alguns tipos de câncer com populações que não tiveram esse acesso, com maior incidência de alguns tipos de câncer. E isso eu estou falando, também não estou falando de maneira genérica, não. Isso são trabalhos científicos mostrando isso, como eu disse, publicados em revistas de alta credibilidade, de alta qualidade. Trabalhos, não é com pouca gente, né? Por esse último caso que eu estou relatando, ele é um trabalho feito na França, com quase 70 mil pessoas, ao longo de 9 anos de trabalho, mostrando de maneira significativa, estatisticamente, matematicamente significativa, que famílias que tiveram um consumo de alimentos orgânicos consistente ao longo desses 9 anos, comparadas com famílias que não tinham esses hábitos, a incidência de alguns tipos de câncer significativamente, matematicamente reduzida nas famílias que tinham o hábito de consumir alimentos orgânicos. Então, essas coisas estão aparecendo, vão aparecer mais, né? E isso tudo dá base para que a ideia de bioinsumos se estabeleça de maneira ainda cada vez mais consistente, como uma forma de, como uma alternativa importante para que a agricultura se desenvolva em bases biológicas. Muito legal. E assim, a Corin, né, já tem uma história de muito mais de 30 anos, né, dentro da agricultura natural. Assim, os produtos, né, os bioinsumos, eles já estão bem disseminados na parte vegetal, né, produção de vegetais, de grãos, né. Depois até, enquanto você vai falando, eu vou compartilhando umas imagens aqui no meu fundo de tela para o pessoal ver um pouquinho quais são os nossos produtos. E aí, pensando nesse contexto, Dematê, que você relatou bem interessante desses trabalhos, contando que nós hoje nos alimentamos dos vegetais e de animais, é claro que os animais também que a gente consome, é necessário que eles também tenham uma diminuição, ou seja, cessado também o uso desses químicos que prejudicam a nossa saúde, né? Dessa maneira, dando um spoiler aí para o pessoal que está assistindo, a Cori pretende entrar também na linha de nutrição animal? Ah, sim, poxa, bem lembrado, né? E sim, sem dúvida, a gente já está aí com uma... Como eu disse, né? Foram trabalhos e foram ideias que foram concebidas aí ao longo de 30 anos, foram sendo desenvolvidas, foram aplicadas, então a gente tem aquilo que se chama empírico, né? Quer dizer, os resultados empíricos, ou seja, o resultado de campo mesmo, o resultado da aplicação nós temos. Isso já passou por alguns critérios de pesquisa, onde que nós elaboramos também, e com base nisso nós estamos aí prestes a lançar aí uma linha dos chamados bioinsumos para a produção animal. E vai ser também estamos ampliando, enfim, né, todas as nossas alternativas, nossas ofertas de possibilidades para que, nesse caso, não só a Corin Agropecuária, mas a todas as empresas que têm interesse em começarem a produzir, em começarem a acessar esse conhecimento, tenham acesso a essas tecnologias, esse conhecimento que nós desenvolvemos pioneiristicamente ao longo aí das últimas décadas, né? Então isso é uma linha bastante interessante que está aí muito próxima para ser ofertada para o mercado, junto aos produtores e tudo mais. Legal. Bom, se a gente for entrar em cada assunto como eu gostaria e como tanto de pergunta que a gente está recebendo, vai muito mais do que a gente pode fazer aqui de live, né? Mas eu fiz uma colinha aqui para eu não me perder, porque senão vai gerando curiosidade e dá vontade de perguntar outras coisas. Mas agora em maio, né, aproximadamente aí, ou dia 20 de maio, deve ser lançado o Programa Nacional de Bioinsumos, né? Eu queria que você falasse o que é esse programa, né? Assim, como ele foi criado e o que ele traz aí de mudanças para o nosso mercado. Isso é muito interessante, viu, Mariana? Isso é bastante interessante. Isso foi uma construção também, isso começou mesmo no âmbito
da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que existia, né? Essa comissão ela foi extinta o ano passado, mas ela trabalhou durante muitos anos com muitas instituições da iniciativa privada, da sociedade civil e também dos agentes governamentais, e essa comissão elaborou, começou ali as ideias dos chamados do programa de bioinsumos. Isso também junto, no mesmo tempo, isso foi muito trabalhado e vem sendo trabalhado ainda na chamada Câmara Temática de Agricultura Orgânica. A Câmara Temática é um órgão que fica dentro do Ministério da Agricultura, ele é um órgão de assessoramento ao à ministra da Agricultura para os assuntos relacionados à agricultura e produção orgânica. Eu sou, inclusive, o presidente dessa Câmara Temática, não é? Sou presidente das últimas gestões e ao longo disso... Nesses fóruns é que foi pedido ao Ministério da Agricultura que lançasse, que criasse um programa para começar a regular, para começar a normalizar toda essa gama de ideias, de produtos, de conceitos, de desenvolvimentos que está começando a acontecer, né, que, como eu disse, foram inicialmente embrionariamente foram desenvolvidos no âmbito da agricultura orgânica. Então, isso aconteceu. Isso, há coisa de 2 anos atrás, o Ministério da Agricultura acatou essa nossa solicitação. As últimas solicitações foram da Câmara Temática, porque a comissão já havia sido extinta. Nós encaminhamos documentos, ofícios, e trabalhamos inicialmente na concepção desse programa. Ele foi sendo trabalhado e ele foi nomeado uma pessoa, que é a Mariane Carvalho Vidal, que ela era uma pesquisadora da Embrapa, é uma pesquisadora da Embrapa, que foi nomeada para coordenar esse programa através da Secretaria de Irrigação e Inovação do Ministério da Agricultura. Então, é uma secretaria que pegou essa ideia e construiu o programa. E o programa está para ser agora lançado oficialmente pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A data é do dia 20 de maio agora, né? E esse decreto que lança, que cria o Programa Nacional de Bioinsumos, vai ser lançado. Com isso, todo o marco regulatório começa a ser trabalhado e ele vai ter as bases, né, fundamentais para que essa construção aconteça, gerando benefícios muito, muito concretos para a sociedade brasileira, e isso é um ponto importante. Alguns países já têm seus programas, não são muitos, mas eu diria que também o Brasil, nesse caso, ele vai ser um dos primeiros países a ter um programa criado oficialmente, né, para que possa efetivamente gerar todos os benefícios que potencialmente podem ser gerados para a sociedade brasileira, para os consumidores, para todos nós que vivemos, né? Importante, né? É um passo extremamente importante, extremamente significativo. A gente sabe que se as coisas não forem criadas, também formalizadas, né, no âmbito da esfera pública, né, através dos órgãos que efetivamente possuem não só a obrigação, mas possuem o direito de reger, de controlar e de normalizar os mecanismos, isso é algo fundamental para que aconteça e para que se desenvolva. Imagine que, nesse caso, Mariana, as empresas, produtores, enfim, também encontram um ambiente legalmente estabelecido, né, para que elas possam se lançar nisso, para que possam criar coisas a partir disso, para que toda a sociedade, enfim, se beneficie desse programa. Sim. É algo extremamente importante e, felizmente, está aí para ser lançado aí ainda nesse mês. Que bacana, que passo importante. E aí, dentro desse contexto, com certeza, muitas mudanças virão, né, Dematê, com esse Programa Nacional de Bioinsumos. E assim, qual que seria qual que é a sua visão, né, da agricultura brasileira, né? A partir dessa mudança, a gente tem um novo cenário, né? Um novo cenário futuro. Qual que é a sua visão com relação a tudo? Eu diria que
Claro, a gente trabalha nisso, né? Estamos inseridos nessa temática, né? De uma agricultura, da agricultura natural, de todo esse desenvolvimento mais integrativo, mais holístico, né? Mais equilibrado entre as demandas humanas por alimentos e por fibras e por energia e aquilo que a natureza pode, né, oferecer, né? Assim, nós estamos, acho que, e talvez esses fatores que geraram todo esse problema gravíssimo que nós estamos passando, vão fazer com que a gente pense cada vez mais intensamente de como nós devemos lidar com a natureza, não é? Então nós estamos criando condições para que isso se estabeleça de uma forma muito mais pragmática, muito mais objetiva. Então é isso, com certeza esse programa, assim como tudo aquilo que está sendo feito, mesmo no âmbito da agricultura natural, vai seguramente trazer benefícios muito, muito grandes para todos nós. Uma coisa importante a relatar sobre isso é que o Brasil, nós temos uma legislação de produção orgânica bastante interessante, sabe? Inclusive uma legislação que foi copiada ou pelo menos serviu de referência para muitos outros países, né, para centenas de países que estabeleceram suas legislações também, e a legislação de produção orgânica, ela é uma legislação muito, muito complexa no sentido de que ela tem uma série de elementos que pensam na dimensão social e ambiental da agricultura. Né? Ela não é uma agricultura, não é uma legislação que pensa só na ideia de produção, mas ela está integrando os fatores que são fundamentais para que a gente alcance uma agricultura sustentável, verdadeiramente sustentável. Né? E nesse sentido, os bioinsumos, ele é mais um passo, sabe? Ele é um tijolo a mais colocado nessa construção que vai fazer com que isso apareça efetivamente para a sociedade como algo concreto e não como algo só que fica no campo da palavra, né? A agricultura orgânica, ela é muito criticada no sentido de que eles falam assim que nós somos assim muito poéticos, mas que não vamos resolver o problema do mundo, né? E eu acho que cada vez mais nós estamos mostrando que nós somos poéticos também, né? Mas que nós vamos resolver o problema do mundo, sim, no contexto de produzir alimentos isentos de riscos, sabe? Isso é uma coisa assim que para nós parece ser tão elementar, porque eu gostaria perguntando para esses nossos ouvintes, por exemplo, quando pensa num alimento, as pessoas pensam que ele tem alguma coisa ruim, né? Quer dizer, pensa assim, não, eu vou comprar aqui um alimento, mas, poxa, ele pode ter aqui alguma coisa ruim também, né? Quer dizer, não é isso que define um alimento, não é verdade? Um alimento não é definido por essa condição, por esse risco, não é? E então, querer um alimento que não tenha resíduos ou que não gere impactos insustentáveis é algo que qualquer um quer, não é? Mesmo aqueles que defendem que está tudo certo, né? Eu acho que eles vão concordar que, poxa, ter um alimento que não tenha essas externalidades negativas, né? É algo que todos nós queremos. Então é nesse contexto que essas agriculturas, elas vão se desenvolver seguramente. Até você tocou num ponto que acho que é muito importante, porque quando a gente fala dessa questão dos orgânicos, da agricultura natural, todos os conceitos que realmente também é poético, né? Mas não é só isso, sempre há aquela questão, mas vai atender a demanda mundial? Vai atender a demanda do Brasil? Então, assim, é possível, Dematê, atender a demanda mundial com esse novo formato proposto, né? Para a Corin já não é novo, né? É possível, é possível. E claro que voltando àquilo, né? Se não fosse, ou se a gente acreditasse que não acreditasse nisso, seguramente não estaríamos trabalhando nisso, né? Nesse tipo de empresa, nesse tipo de setor. Mas é possível, e não só eu queria que os ouvintes também não pensassem só nesse caso, só na minha afirmação aqui, mas também, como a gente está aí estudando, se esforçando para conhecer, também isso já é tema de estudos bastante consistentes, publicados também novamente em revistas importantes, como é o caso da Nature, por exemplo, né? Tem um artigo
o último aí publicado numa revista Nature, mostrando que em alguns cenários, né, claro, os estudiosos ali naquele caso, eles construíram alguns cenários, e na construção desses cenários, a agricultura orgânica, por exemplo, ela pode suprir a demanda mundial por alimentos sem nenhum problema, né? E esses cenários é o quê? Reduzir, por exemplo, o desperdício de alimentos, né? Quer dizer, então, é aquela situação assim, olha, se tudo continuar como está, ou seja, se a gente fizer do jeito que estamos fazendo hoje, jogando fora tantas coisas, desperdiçando tantos alimentos, né? Por exemplo, só para você ter uma ideia, o Brasil, só o Brasil, hein, faz um cálculo. Nós produzimos, em média, 200 milhões de toneladas de grãos por ano. Eu estou falando só grãos, né? Milho, soja, arroz, feijão, sorgo, trigo, né? Esses são os grãos, 200 milhões de toneladas. A cada 5 anos, nós jogamos uma safra inteira fora. Cada 5 anos. Por causa dos problemas que nós temos nas estradas, o problema que nós temos na nossa logística, o problema que nós temos no nosso armazenamento, o problema que nós temos na nossa concepção das coisas. Então a gente joga fora uma safra de grãos a cada ano. Então imagine o quanto nós desperdiçamos. A gente sabe que dados mundiais aí apontam que os países em geral ficam em torno de 20% a 30% de desperdício de comida, né? Aí eu já não estou falando do grão ainda in natura, estou falando já do alimento processado, já produzido como alimento, 20% a 30%, né? Alguns países 20%, alguns países 30%, nós estamos lá nos 30% de desperdício. Então, reduzindo esse desperdício pela metade e diminuindo em 30% a perda no processo produtivo, que é o que eu falei, a agricultura orgânica ela já seria capaz de produzir alimentos para o mundo inteiro e até considerando o crescimento da população, né? Nós estamos falando aí em 2050 com 9 bilhões de pessoas habitando o planeta. Que boa notícia, né? Que a gente tem um caminho aí para seguir com mais saúde. E até pensando nesse contexto, né? Que além da gente precisar suprir essas demandas mundiais de alimento, a crescente da população, que é algo que é um caminho sem volta, né? E a gente realmente precisa produzir alimentos que sejam saudáveis e que beneficiam a saúde, né? Não é só que não façam mal, mas que eles tragam algum benefício à saúde, né? E nesse contexto que a gente está vivendo hoje, Dematê, do Covid, e até por isso a gente está fazendo essa proposta das lives, esse bate-papo, de que maneira que os bioinsumos, né, através dos alimentos, o uso dos bioinsumos, eles podem contribuir para uma saúde, para o sistema imunológico das pessoas, para um melhor bem-estar enfim, né, para a saúde da humanidade como um todo. Muito legal também essa pergunta. E eu vou aqui, até pelo tempo, assim, eu só queria dizer uma coisa, né? E aí fica à disposição aí dos ouvintes também, de forma mais específica, para esclarecer alguns pontos. O que eu quero dizer com isso é que, assim, tem pontos assim muito concretos hoje já, conhecidos da ciência também, né? Que vão apontar a questão, por exemplo, da qualidade de um produto natural, de um produto orgânico, de um produto, às vezes ele nem é orgânico, no sentido que ele não é certificado, mas que ele foi produzido dentro de princípios de sustentabilidade. Esse produto, ou esse alimento, uma vez chegando lá na gôndola do supermercado, chegando na prateleira de uma loja, chegando na mesa de um consumidor, de uma pessoa, né, da família, ele tem elementos ali, ele tem algumas substâncias, por exemplo, alguns fenóis, moléculas, né, que são antioxidantes. Até então, essa questão de antioxidante ficou até num campo, às vezes, um pouco assim, muito místico, sabe? Porque todo mundo acaba usando o termo antioxidante, tudo virou antioxidante, né? Mas aqui eu quero dizer que não é o nosso caso. Eu estou falando aqui de elementos assim bastante consistentes, como eu disse, embasados na ciência, e que eu posso depois, inclusive, passar esses trabalhos e tudo mais para as pessoas aí mais interessadas nesse detalhamento. Mas, enfim, esse alimento, ele produzido nessas condições, principalmente o agricultor, né, ou o técnico, as pessoas envolvidas naquela produção,
com o pensamento correto, com o sentimento correto e com as ações corretas, né? Então ele está sabendo, ele está produzindo algo, Mariana, não no sentido de que ele fala assim, por quanto eu vou vender. É claro que isso é importante. Mas antes de pensar assim, ele está pensando assim, poxa, eu estou produzindo algo que um ser humano vai comer e que vai ser base para a sua vida, para o seu bem-estar e para a sua produtividade enquanto ser humano. Então, esse pensamento do agricultor, das pessoas que estão envolvidas nisso, ele altera, já começa a alterar o sistema, né, o sistema produtivo. Depois ele tem esse sentimento e depois, por último, ele tem uma ação correta. Essa ação correta é, por exemplo, em vez de usar um insumo químico tóxico, um veneno, ele usar, por exemplo, um bioinsumo. Essa é uma ação correta, né? Ele manejar corretamente o solo, ou ele manejar os animais com critérios de bem-estar, por exemplo. Isso é uma ação correta. Essa ação correta cria um alimento, gera um alimento dotado de energia vital. Dotado de energia vital não é algo só espiritual, não é algo invisível. E também ele é algo que se materializa no alimento, ou seja, é um alimento mais completo. Ele é um alimento que tem substâncias que são nutracêuticas, né, que servem para a nossa nutrição em maior quantidade do que um alimento convencional. Né? E isso já é conhecido também. Nós temos até trabalho que foi feito com a gente, no caso do morango, morangos produzidos em sistemas de agricultura natural, eles tinham níveis de provitaminas, né, como, por exemplo, precursores de caroteno, em maior quantidade do que morangos produzidos em sistema convencional. E isso não é assim um milagre. É algo que acontece porque a natureza, porque a substância tóxica colocada naquele morango convencional, que foi usado para matar uma praga, ou controlar uma doença daquele morango, aquela planta precisa usar uma série de recursos dela para quebrar aquela molécula de veneno. Então ela está consumindo os seus próprios antioxidantes para fazer esse serviço. Quando ela não tem isso, ela poupa esses antioxidantes. E esses antioxidantes são nutracêuticos para nós. São alimentos para nós, são substâncias úteis para a nossa fisiologia, para o nosso funcionamento. Portanto, nós construímos com isso uma saúde melhor, uma imunidade melhor. Né? E aí tem uma série de outros detalhes, por exemplo, do ponto de vista dos micro-organismos. O micro-organismo é fundamental. Quando a gente come um alface, por exemplo, ele produzido naturalmente, ele tem lá, na sua folha, uma grande quantidade, né, uma grande variedade de micro-organismos, fungos, leveduras e bactérias que são úteis para nós. E elas, uma vez entrando no nosso organismo, indo lá no nosso estômago e intestino, contribuem com toda a nossa fisiologia intestinal e de digestão. Uma vez que esse alface recebeu, por exemplo, um herbicida ou recebeu uma substância química, ele não tem a mesma diversidade microbiana. E isso nos afeta. Então tem uma série de fatores que explicam o porquê que um alimento desse traz mais benefício, traz seguramente uma melhoria da nossa condição imune, né, e nos tornando seres humanos, enfim, pessoas mais sadias, mais seguras para vivermos numa sociedade atual. Sim, alimento é vida, né? É vida. Então, assim, é muito importante a gente entender tudo isso, né? Que às vezes parece algo tão, assim, a gente só vê muita parte superficial, né? E quando a gente entende que o alimento, a produção, a gente está envolvendo vidas, né? Vida vegetal, vida animal, dos micro-organismos, né? Então precisa ser cuidado, realmente. Demate, a gente tem 10 minutinhos e a gente recebeu algumas perguntas aqui, eu vou tentar... temos 8 perguntas, tá? Eu acho que a gente não consegue responder todas, mas vou buscar aqui algumas. Tem uma do Marcelo, que ele perguntou se existem também bioinsumos para produtos de limpeza. Isso é algo que nós estamos aí para lançar, não está claro dentro da esfera do conceito de bioinsumo para agricultura e pecuária,
Mas tem também a ideia de domes sanitários, né, baseados também em conhecimentos microbiológicos que fazem parte aí que vão fazer parte da nossa linha de produtos, e que também trariam benefícios gigantescos nessa nova visão, né, que está surgindo, de ao invés de pensarmos em matar micro-organismos, em vez de pensarmos em atacar, pensarmos em conviver de uma forma, de coexistir, né, de uma forma mais adequada. E está para ser lançado aí um produto exatamente nessa linha, para que, por exemplo, a dona de casa, as pessoas possam limpar a cozinha, limpar o banheiro, limpar a geladeira, sem os riscos, né, também de resíduos químicos e de uma abordagem química, de uma abordagem agressiva sobre o ambiente. O ambiente microbiológico de uma casa, pessoal, é algo assim que tem que ser construído corretamente, sabe? E é o ambiente microbiológico de uma casa que traz saúde às pessoas, né, num sentido mais pragmático. Esse ambiente microbiológico devidamente construído é que faz com que a gente vá se relacionando, né, com os micro-organismos e construindo a nossa imunidade também, a partir desse tipo de abordagem. Então é também um produto importante. Aí não é só um produto, mas é todo um conceito, né, que faz parte de todos esses lançamentos que nós estamos aí para realizar. Legal. Tem uma pergunta aqui bem interessante do Humberto Couto, que ele fala assim: qual prazo leva para que o solo se livre dos agrotóxicos e volte a ser natural? Olha, essa é nesse caso a gente não tem digamos, um estudo específico, né? De maneira geral, a gente vai pensar em pelo menos um ano, né? Em pelo menos um ano. É o que alguns pensadores, no caso Mukichi Okada, falou que isso leva um tempo, né, para que o solo se purifique. E mais do ponto de vista mais normativo, a agricultura orgânica, por exemplo, ela estabelece um período de conversão de um ano. Onde normalmente, e esse ano não é um ano assim, esse período não foi determinado assim de maneira aleatória, onde alguns estudos mostram que é a capacidade do solo e da natureza de degradar num nível adequado uma série de substâncias que potencialmente seriam tóxicas, como, por exemplo, os agrotóxicos, principalmente nesse caso os fosforados, clorados e carbamatos, que foram usados na maioria dos estudos para verificar esse tempo de que um solo, começando a funcionar, né, sem a adição dessas substâncias químicas, ele conseguiria se limpar, ele conseguiria não mais apresentar resíduos ou moléculas, subprodutos dessas moléculas, tá? Legal. Tem bastante gente perguntando a mesma coisa aqui, então eu vou pular para essa pergunta. O pessoal pergunta como higienizar os produtos, os alimentos orgânicos. Puxa, isso é uma questão... Por isso que é importante, pessoal, conhecer procedências, né? Um alimento orgânico, por exemplo, ele não pode ser um alimento que é usado in natura, ele não pode ter sido usado esterco, por exemplo. Tá? Esterco in natura, por exemplo. Isso é parte do conceito ético, inclusive, do alimento orgânico, né? Então, eu particularmente, agora eu não vou fazer uma recomendação para todo mundo, eu vou dizer o que eu faço na minha casa, tá bom? A ideia de que você tem que pegar um produto e lavar ele, inclusive usando água sanitária, né, cloro ou alguma substância desse tipo, não é adequado. O ideal é você lavar numa água normal, né, no máximo mergulhar com um pouco de ácido acético, vinagre, por exemplo, pode ser uma opção, mas é isso. Por quê? Porque um alimento orgânico, um alimento natural, principalmente, né, sem a utilização de estercos, porque os estercos potencialmente trazem contaminantes e bactérias patogênicas, por exemplo, Escherichia coli ou Salmonella, né, que podem contaminar efetivamente. Então é isso. Por isso que é importante também a gente desenvolver uma agricultura, seja ela orgânica, principalmente nesse caso eu estou falando da agricultura natural, em que nós não vamos utilizar esse esterco, para que o alimento seja efetivamente não só limpo na sua concepção de princípios, mas que ele, na prática, também apresente uma qualidade microbiológica adequada e não nociva à nossa saúde. Então é isso, eu lavo os alimentos simplesmente com água,
né, água corrente, para tirar sujidades grosseiras, né? Mas não com a ideia de que eu tenha que esterilizar esse alimento, que eu tenha que tirar uma bactéria que eu acho que pode estar lá que vai ser nociva. Se eu entender que ele tem lá uma bactéria nociva, é melhor eu nem consumir esse alimento, né? Do que pensar que eu vá conseguir limpá-lo ou sanitizá-lo de alguma forma, né? Certo. Tiveram algumas perguntas aqui que eu acho que foram respondidas no decorrer da sua fala, Dematê. Então, perguntando se pode ser utilizado os bioinsumos em larga escala, e a gente respondeu que sim. Depois perguntaram se o agronegócio já começou a usar bioinsumos, né? E a gente já comentou sobre isso. Sim, já usa bastante. Mas tem uma pergunta interessante. Como esses produtos eles são vistos por eles, né? Pelo agronegócio? Como tem sido visto? Poxa, uma boa pergunta. Eles eram vistos há coisa de alguns anos atrás como absolutamente, como assim, como é que a gente vai falar isso, né? Como conversa mole para poder dormir, né? Algum tempo atrás eles eram vistos assim, isso aí é conversinha, isso não funciona, isso não leva a nada, né? Mas aí foi toda essa construção, e nós especificamente no caso nosso, né, através das nossas linhas de bioinsumos, o Bocashi, o Fert Premium, o Embiotic, né, o EnviPro, todos esses produtos, e a gente fazendo trabalho, fazendo teste, colocando no campo, mostrando lado a lado, né, mostrando os resultados efetivos, isso vem mudando. Então isso vem mudando também por efeito também desses chamados os produtos de controle biológico, né, que também é algo que existe, que faz parte desse contexto de bioinsumos, trazendo resultados muito consistentes, contribuindo no controle de pragas e doenças através de outros predadores, de outros parasitas, né, de outras vespas, por exemplo, e outros insetos que predam aquela determinada praga da cultura. Então, isso vem mostrando resultados cada vez mais importantes e vem mudando, né, esse cenário todo. Então, hoje, só para mostrar, hoje já existem alguns grupos de agricultores, né, que se enquadram nessa característica de agricultura sustentável, não necessariamente orgânica, não necessariamente natural, mas que se enquadram nesse contexto e que já são aí milhares de produtores espalhados pelo país, já fazendo uso constante dessas ideias de bioinsumos, né, já substituindo parcelas importantes do seu uso de agrotóxicos ou de fertilizantes químicos pelos bioinsumos. Então isso já é uma mudança de cenário, já é uma mudança de concepção de um número significativo de agricultores, né? Então Sim. Isso vem acontecendo. Muito bom. Infelizmente, a gente tem aí 3 minutinhos, Dematê. Eu até queria fazer mais uma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o pessoal que ainda a gente não consegue, não dá tempo, porque a live ela dura 60 minutos, a gente querendo ou não, ela acaba. Então, para quem tiver mais dúvidas com relação a esse assunto específico, né, assim, dos bioinsumos, eu convido vocês também a visitarem e a seguir o perfil da Corin Agricultura e Meio Ambiente, tá? Então, é Corin Agricultura. A gente está fazendo a live pelo Corin, da Corin Agropecuária. A linha de bioinsumos é da Corin Agricultura. Então, pode mandar que a gente responde para vocês no particular, tá bom? Dematê, aproveitando esse último minuto, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, a aula, né, que você nos deu. Realmente muito interessante, é um assunto que eu acho que ele se desenrola por muitas outras lives, né? Tem muita dúvida ainda com relação a tudo isso. Agradecer também a todo esse pessoal que participou. A gente teve um número de participantes bem legal e o pessoal realmente participativo, mandando mensagens, agradecendo pela live, elogiando, né, e mandando muitas dúvidas. Então, muito obrigada. Eu desejo que realmente a gente, agora é dia 20, esse marco, né, na questão dos bioinsumos realmente seja para o melhor para todos nós brasileiros, para esse momento que a gente está passando tão delicado e vendo que as coisas não podem ser mais como elas eram, né? Uhum. Então, realmente fica aqui meu agradecimento e meu desejo de que a gente repense todas as nossas ações a partir de agora e desde sempre, né?
Então, muito obrigado, Dematê. Temos 30 segundos, fique à vontade aí para se despedir do pessoal. Não, agradecer aos ouvintes, é sempre muito bom falar, né, e poder expressar, poder, assim, mostrar um pouquinho de tudo aquilo que a gente vem fazendo. Mas é isso, nós estamos num momento difícil, mas ao mesmo tempo, assim, com muitas oportunidades para que coisas boas efetivamente se concretizem. E eu diria que a sociedade, principalmente, eu sempre falo isso, os consumidores, as pessoas, independente se estão diretamente relacionados ao campo, num trabalho de agricultura, ou com consumidores, procurem isso mais, exijam mais isso, exijam lá do